Cristianismo Puro e Simples, livro 3, capítulo 6, O Casamento Cristão. O capítulo anterior foi predominantemente negativo. Discuti o que havia de errado com o impulso sexual nos seres humanos, mas falei muito pouco sobre o seu funcionamento correto. Em outras palavras, sobre o casamento cristão. Há duas razões pelas quais eu não quis tratar do casamento em particular. A primeira é que o ensino cristão desse assunto é extremamente impopular. E a segunda é que eu mesmo nunca fui casado e, portanto, não posso falar por experiência própria. Mas, apesar disso, sinto que não poderia deixar esse assunto de lado em um livro sobre a moral cristã. A ideia cristã de casamento está baseada nas palavras de Cristo, de que um homem e uma mulher devem ser um só corpo, pois é isso que as palavras uma só carne significam. E o cristão acreditam que, quando ele disse isso, não estava expressando um sentimento, mas declarando um fato. Da mesma forma que declara um fato quem diz que a chave e a fechadura são um único sistema. Ou que um violino e seu arco formam um único instrumento. O inventor da máquina humana quis nos dizer que as suas duas metades, a feminina e a masculina, foram feitas para serem combinadas aos pares, e não simplesmente quanto ao aspecto sexual, mas em todos os aspectos. A monstruosidade da relação sexual fora do casamento é que aqueles que se entregam a ela estão tentando isolar um tipo de união, a sexual, de todos os outros tipos de união que deveriam acompanhá-la. A atitude cristã não significa que haja algo de errado com o prazer sexual, mais do que com o prazer de comer. E sim, que você não deve isolar o prazer sexual e tentar obtê-lo sozinho, da mesma forma que você não deve tentar obter o prazer do gosto sem engolir e digerir, mastigando o alimento e cuspindo-o de novo. Por consequência, o cristianismo ensina que o casamento deve durar por toda a vida. É claro que há uma diferença aqui entre as diversas igrejas com relação a isso. Algumas não admitem algum tipo de divórcio, ao passo que outras o permitem de forma relutante em casos bem específicos. É uma grande pena que os cristãos discordem sobre uma questão como essa, mas, para um leigo, deve-se notar que todas as igrejas concordam entre si sobre o casamento, muito mais do que com qualquer outro assunto do mundo externo. Refiro-me ao fato de todas elas terem o divórcio como algo parecido com uma incisão em um corpo vivo, uma espécie de cirurgia. Algumas delas acham que essa operação é tão brutal que não deve ser realizada em hipótese alguma. Outras admitem que ela é um remédio radical a ser ministrado somente em casos extremos. Em comum, todas concordam que isso é mais parecido com uma amputação de membros do corpo do que com a dissolução de uma sociedade ou com a deserção de uma unidade militar. Mas causa repúdio a todas a ideia de que o divórcio é um simples reajuste entre parceiros, a ser realizado sempre que as pessoas sintam que não estão mais apaixonadas umas pelas outras, ou quando uma das duas se apaixona por outra pessoa. Antes de considerarmos essa visão moderna em sua relação com a castidade, não podemos deixar de considerá-la em relação a outra virtude, a justiça, a qual, como disse anteriormente, inclui o cumprimento de promessas. Agora, todos aqueles que se casaram em uma igreja fizeram uma promessa solene, pública, de ser fiéis ao seu parceiro até a morte.
o dever de manter essa promessa não tem nenhuma relação especial com a moralidade sexual, mas está em pé de igualdade com as demais promessas. Se, como a pessoa moderna insiste em dizer, o impulso sexual é igual a todos os nossos demais impulsos, então ele deve ser tratado como igual e, portanto, já que o gozo de todo e qualquer impulso é controlado por nossas promessas, este também deve ser. No entanto, se, como penso, ele não é igual a nossos demais impulsos, mas se encontra morbidamente inflamado, devemos nos acautelar no sentido de não permitir que ele nos leve à desonestidade. Alguém poderia replicar dizendo que considera a promessa feita na igreja uma mera formalidade, que nunca pretendeu manter. A quem, então, ele estava tentando enganar quando a fez? A Deus? Isso teria sido realmente pouco inteligente. Assim mesmo, tampouco seria isso muito sábio. A noiva, ou o noivo, ou os sogros, isso teria sido traição. Penso que o mais comum é que o casal, ou um deles, esperava enganar o público. Eles desejavam a respeitabilidade que é associada ao casamento, mas sem a intenção de pagar o preço. Isto é, eles foram impostores e trapacearam. Se eles teimam em ser trapaceiros satisfeitos, não terei nada a lhes dizer. Pois quem exortaria pessoas que jamais desejaram ser honestas a seguir o nobre, porém penoso, dever da castidade? Mas, se eles caírem em si e desejarem ser honestos, a promessa que já fizeram acabará por constrangê-los. Tudo isso, como você pode notar, está circunscrito no âmbito da justiça e não da castidade. Se as pessoas não acreditarem no casamento permanente, talvez fosse melhor que vivessem juntas sem se casar do que fazer votos que não pretendessem manter. É verdade que, vivendo juntas sem se casar, elas serão culpadas, aos olhos cristãos, de fornicação. Mas um erro não compensa o outro, ou seja, a falta de castidade não é amenizada se acrescentarmos a ela o perjúrio. A ideia de que, entre aspas, estar apaixonado é a única razão para permanecer casado realmente não deixa espaço para o casamento como contrato ou promessa. Se o amor for tudo, então a promessa não pode acrescentar nada. E se não acrescenta nada, então não pode ser feita. É que os próprios amantes, enquanto permanecerem realmente apaixonados, sabem disso melhor do que aqueles que falam muito sobre amor. Como Chesterton destacou, pessoas apaixonadas têm a tendência natural de se amarrarem com promessas, haja vista que as canções de amor por todo o mundo estão cheias de juras de fidelidade eterna. A lei cristã não exige do amor algo que é alheio à sua natureza. Exige apenas que os amantes levem a sério algo que a própria paixão os anima a fazer. E é claro que a promessa que foi feita quando estava apaixonado e por que estava apaixonado, de ser fiel à amada até a morte, me induz ao compromisso de ser fiel mesmo quando a paixão for embora.